Palmeiras. O Palmeiras no primeiro tempo levou um cansaço de um time reserva do Flamengo. E o que tá todo mundo esperando? Pô, esses times vão bater lá na frente outra final de Libertadores. 100% contra 100%? Mas é diferente. E aí? Cada jogo é comparar mamão com laranja. Rotação, é outro jogo, é outra história, outra proposta. Se a gente pegar o time... Eu não acho que é uma coisa, não ganhou nem do reserva, imagina do titular. Eu acho que não é isso o papo. Não, mas estão falando aqui. Estou trazendo esse ponto para o debate. Se não ganhou nem do reserva, imagina como se fosse uma matemática. Se o reserva empatou, o titular no mínimo empata. Não, é outro jogo, é outro desenho, outra proposta, outra mobilização. Quanto foi no Maracanã? Outra forma de se comportar para se defender contra o Palmeiras. Time entendeu? Principal. O que podia jogar. Então, assim, acho que não é uma matemática. Pô, não conseguiu ganhar nem de reservas. Imagina numa final. Acho que Pedro, eu até comentei ontem no Sport Center, esse resultado não é de todo ruim. Porque imagina se o Flamengo ganha do Palmeiras. Não, pro Palmeiras eu acho um empate bom. Não, tô dizendo pro Flamengo. Se o Flamengo ganha esse jogo ontem, o que o pessoal ia estar falando agora? Mas não ganhou do reserva, vai ganhar do titular. Flamengo é titular, é favorito. O Palmeiras não engraxa chuteiro e não sei o que. Era tudo que o Abel queria. O Abel adora trabalhar num cenário desse. Aliás, o Dorival também gosta de trabalhar. Ninguém quer saber de ser favorito. Ninguém quer saber. Então, ao empatar o jogo ontem, a percepção do torcedor, de uma maneira geral, ainda é que não sei quem é o melhor. Alguém vai dizer que é o Palmeiras, alguém vai dizer que é o Flamengo. Tá? O outro vai dizer, olha, não sei. Então ficaria, tá tudo dividido ainda. Estou pensando numa suposta final de Libertadores. Tá? Se ganha o Flamengo ontem... Esse empate não carrega. Não carrega. Pra lá. Exatamente. Se o Flamengo ganha ontem com reserva, eu acho que poderia contaminar a final da Libertadores. Contaminar para ele Flamengo. Entendeu? O Abel usar tudo. Na final do ano passado foi assim. Sim. Quem que era o favorito? O Flamengo. E o Flamengo não estava jogando bem. Mas lembra? Estava em viés e baixo. Favorito. Mas todo mundo lá, Flamengo. E o Abel adorou. Todo mundo gosta disso. Então, essa possível final de Libertadores pode ser que nem aconteça. Pode ser que dê Atlético Paranaense e Vélez. Pode ser, a gente não sabe, é futebol. Mas essa possível final, todo mundo vai chegar como, não sabemos quem é o melhor. Então não vai ter aquele discurso de vestiário para inflamar jogador. Olha, eles fizeram um pôster de campeão. Olha o que a mídia está falando. As redes sociais também dão o Flamengo como favorito. Vocês vão aceitar isso? Porque isso pesa no não, se ele tivesse ganhado ontem, eu acho que mudava essa narrativa do favorito. Exatamente. Falar, pô, o Flamengo... Mas eu acho que depende muito, por exemplo, do jeito como os dois times se chegarem à final. Como eles vão chegar a partidas antes. Sim. Tem chão ainda, né? Tem muita coisa. Tem 2 meses. Tem mais de 2 meses. Muita coisa. Eu acho. Mas o Chita Verde mandou uma mensagem aqui na hashtag F90BR, faça como Chita. Estava no Allianz ontem. E o que chamou a atenção de boa parte da torcida alviverde é uma semana livre. A gente não viu assim uma correria. Aí eu pergunto, é porque o empate também não era ruim? Não, isso mudou? Tava jogando contra o Flamengo. Sim. É isso. É adversário do outro lado. Tava jogando contra o Flamengo. É isso. Porque a impressão do torcedor, esse Chita Verde, ele é bem torcedor, né? Esse rapaz aí que o torcedor é assim, tô em casa uma semana treinando, agora eu quero todo mundo voando, chega de desculpa, só que o jogo é jogado, o jogo é outra coisa, o que você falou, e é um Flamengo do outro lado, não adianta achar que o Atlético Siqueira, não é? Bota a bola no pé e quem manda aqui, tem uma dinâmica muito diferente. Acho que o Filipão brinca na coletiva no meio de semana. A gente tudo mais, mas é o Flamengo. Esse Flamengo, ele coloca o Flamengo numa situação meio que tipo fora da curva. Não dá pra querer trabalhar em condições normais. O Flamengo, ele é um time muito fora da curva. Ele é um elenco muito fora da curva. Independente da formação que entra, o Dorival hoje diz que tem 2 times, não tem como você virar e falar, mas calma aí, trabalhou uma semana, não entrou atropelando o Flamengo. Quem trabalhou uma semana e entrou atropelando o Flamengo? Recentemente? Quem? Você não tem um time que entrou atropelando. Você tem um time que talvez tenha tentado em algum momento do jogo. Mas eu acho que passa um pouco também pelo jogador, Pedro. Porque o Palmeiras volta outro no segundo tempo com o mesmo time. O mesmo time volta de completamente diferente. Com outra atitude. Eu acho que no vestiário. Identifica situações. O Abel deve ter chegado. Escolha, rapaziada. Por aqui. Se não melhorar a postura, a gente não vai ganhar esse jogo. A gente vai perder. Sim.
E aí vão meter pressão na gente. Aquele discurso todo. Vão meter pressão. Depois tem o Fluminense, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, blá, 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 blá. Se fez um correr, não vai ter jeito. O time volta... Pô, claro, ele faz uma mudança tática ali. Sim, isso que ele faz. Passa o Dudu pra direita. Porque ele vê que ali era o caminho, entendeu? Exato. Então ele faz isso. Porque desde que o Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil, quando ele descobriu o Brasil e tal, blá, 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 o Dudu já jogava aberto pela direita. Entendeu? Eu não sei porque que ele colocou o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. É o que tava dando certo. Sim. Ele já tinha feito isso em outros jogos. Ele troca ainda no primeiro tempo, às vezes. Exato. Tudo bem, essa modificação... Mas... Pra confundir, pra gente, o Dudu, ele voltou a ser aquele jogador que era, quando todo mundo pedia na seleção, jogando ali, ó. E ontem jogou lá direito. E ontem jogou muito, Dudu. Sim, jogou bem. Mas ele melhora no segundo tempo quando tem essa modificação. Claro. Então, além houve essa modificação, mas eu acho também que houve uma cobrança do Abel no vestiário. Tem um personagem importante que a gente vai falar agora. Eu vou começar com o Facinca. Felipe. Rafael Veiga. Vamos falar dele. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Advil e Motorola. Ele tem números, o Veiga, embora meia, ele tem números absurdos, Facincani, companheiros de mesa, de gols, de assistências, mas é inegável que depois da lesão ele voltou um tico abaixo, normal também, o cara não vai jogar 11 meses da mesma forma, mas tinha a torcida do Palmeiras perguntando, será que teremos nesse segundo semestre o Veiga que a gente conhece? Ontem foi um jogo para dar uma estufada no peito, o Facincani, não pelo que ele fez nos 90 minutos, mas por decidir, é gol que a gente fala de jogador diferente, que resolve jogo. Você tem que analisar os dois pontos. Ele fez o gol, ele decidiu, mas ele passou boa parte do jogo ainda bem longe, bem aquém daquilo que é o Rafael Veiga. Tanto é que o Veiga, minutos antes do gol, estava para sair. É verdade, isso é verdade. Estava para sair, né? Então tem que ter muito cuidado também com nem muito ao céu, nem muito à terra, né? O Veiga é um ótimo jogador, mas ele precisa voltar a ter mais proatividade em campo. Rony, dá uma olhada, ó, o Rony engana completamente o Santos. O Rony participação total do Rony. Ele quase desvia de cabeça e a bola talvez não entraria, né? Mas enfim, mas é um Rafael Veiga que precisa participar mais ativamente dessa fase do jogo, porque se o Scarpa está aberto e travado na ponta, ou então ajudando a fechar a marcação, e ele é o cara que precisa se apresentar mais para esse jogo, e eu vejo um Veiga ainda muito atrás e permissivo à marcação do adversário, né? O Veiga de outrora, desses últimos 6 meses, era o Veiga que atacava esse espaço, que se apresentava como elemento de finalização, que buscava o jogo com os laterais para triangular um pouco mais. Essa jogada nasce justamente ele saindo um pouquinho ali para pegar essa bola vindo na abertura de espaço que o Palmeiras coloca na ponta direita, né? Então foi uma rara jogada dele. Então é um Veiga que precisa melhorar, porque o Abel ontem quase que ele faz a mudança e deveria ter feito. Não é porque o Veiga fez o gol que eu vou isentar. Não, o Abel foi correto, segurou. Não, talvez ele pudesse ter feito a mudança assim, a entrada do Gabriel Menino, ou buscar um Tabata pela ponta, ou Wesley abrir o jogo. Enfim, eu prefiro hoje o Tabata. Acho que o Wesley ainda também não está entendendo muito bem esse papel dele de ser um 12º, terceiro jogador, tem que ser mais agressivo em muitos momentos, mas é o Palmeiras que ontem poderia ter tido o meio campo diferente e passando o Scarpa por dentro, que é onde tem inclusive rendido bem, e foi o ponto de virada para esse Gustavo Scarpa que a gente acompanha hoje. Esse Scarpa hoje, protagonista, proativo, de tantas assistências, foi o Scarpa que pegou o período de baixa e ausência do Veiga e transformou-se num jogador professor, também tô aqui para assumir essa condição. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo do Veiga? O Veiga, é importante dizer que com o Flamengo ele tem histórico, hein? Ele fez gol na final da Libertadores, na Supercopa fez gol, fez 2. No embate direto com o Flamengo, o Palmeiras vai precisar desse cara. Eu acho que a subida de produção do Scarpa pela região do campo onde ele trabalha
fechou os espaços onde o Veiga trabalhava muito. Porque a partir do momento em que o Scarpa ele joga com o pé invertido, né, e o movimento, não sempre o mesmo movimento, mas na grande maioria da movimentação do Veiga era de dentro para fora, para o lado direito. E aí abre-se o corredor e vem Danilo, e vem Zé, né, e vem o Scarpa por dentro para municiar os caras. A partir do momento que que o Scarpa começa a chamar muita atenção pela movimentação que ele vem, o que acontece? Os times adversários, eles fecham aquela zona, aquela área ali do campo. E aí fica difícil para o Veiga trabalhar. Né? Por que quando muda o campo, vem o Dudu, passa a ser um pouco mais tranquilo? Porque o Dudu exige uma marcação já com a cobertura, né? Você vem o Ayrton, vem o zagueiro, já vem o cara fechando aqui. Então o cara que teoricamente estaria preocupado em fechar um pouco o espaço do Veiga, ele já começa a mudar o posicionamento. E aí ele, ao invés de pegar o Veiga de costas, ele pega o Veiga, né? Ele fica de costas pro Veiga. E aí o Veiga consegue encontrar o espaço para dominar essa bola e enxergar todo o campo. Então eu acho que passa muito por essa questão da movimentação, né? A parte física, eu acho que ele já tem uma parte física, porque faz quanto tempo que ele está jogando? Sim, eu acho que já tem. Agora, não é novidade nenhuma que ele é um cara que chama atenção. Que se você deixá-lo sozinho, ele vai chutar, ele vai criar situações. É que tem duas situações. O Veiga, ele é mais um meia atacante. Ele não é um cara que arma tanto o jogo. Ele pega a bola, 2 toques, ele já mete a bola para lateral, né, para linha de fundo, e vai para a área para finalizar. Ele não é o cara que dita o ritmo. E aí cabe pro Scarpa, né? Eu tô com o Zé, porque quando esse Veiga que o Facinca pontua, que tinha ali na tela, o cara lidera gols, esse Veiga era uma peça que o jogo inteiro do Palmeiras passava por ele. Fosse para ele acelerar um passo, fosse para ele chegar finalizando, fosse para ele inverter. Esse jogo todo do Palmeiras deixou de passar por ele pela lesão. Passou a rodar muito pelo Scarpa, muito pelo Dudu também. Uma série de... Então, assim, esses jogadores assumiram o protagonismo na ausência do Veiga. O Veiga voltou, esses jogadores continuaram com certo protagonismo. E acho que ele ainda tá, não é que está se encaixando no time, mas ele está cumprindo outras funções que não necessariamente precisa desse Veiga que você falou. Quero ver o Veiga um pouco melhor, quero ver... Tá bom, mas tem gente cumprindo esse papel. Esse não protagonismo do Veiga no momento não é o grande problema do Palmeiras. Eu acho que é muito mais uma questão de adaptação. Ele foi fundamental até o momento da lesão, ninguém queria lesão. Ele sai, o Scarpa cai para o meio e vai muito bem, supre muito bem ali. Tem uma participação diferente do Dudu também. Tem uma série de movimentações que são diferentes do ataque. Então, quando o Veiga volta, ele está se encaixando nisso que está funcionando. Não necessariamente está voltando para ser o cara que não estava funcionando, está chegando o salvador da pátria aqui, que vai voltar a fazer esse time andar. Não é essa situação. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o gol de ontem ele tem muito de uma confiança, de uma retomada de confiança. Um jogo do tamanho que era, um gol importante como foi, porque você tinha um 0-1 no placar. Então, acho que passa muito mais por isso. O Veiga não é o craque genial. Acho que a gente já debateu isso aqui até algum dia. O Veiga não é o craque genial. Ele era uma engrenagem... mas o Chita não acha isso não. Tudo bem, mas eu vou discordar do Chita. A engrenagem funcionava muito bem e potencializava esse Veiga. Eu vou ter que tirar o ponto agora. Ele tá nervoso aí, né? Eu imagino. E potencializava esse Veiga. Não é que ele vai chegar agora e qualquer coisa. Ele depende dessa retomada, da engrenagem, do encaixe, de saber o que ele vai fazer. E eu acho que também uma confiança. A gente viu o Veiga perdendo o pênalti quando perdia, a gente viu o Veiga errando lances que não errava, só que ontem a gente viu uma situação diferente. Um Veiga empatando o jogo contra o Flamengo em casa quando você tomava um 0-1. Né? Então acho que isso também muda. Isso também muda. O time procurá-lo, ele participar dessa engrenagem de uma forma, ou como antes, ou agora participar do jeito que já está encaixando com o Scarpa, eu acho que é importante. Não dá para mim, eu não consigo ver, por exemplo, que a rodada que vem vai ter aquele Veiga protagonista e vai enfileirar 3, 4 jogos e só ele resolve, a bola passa para ele. Não, acho que ele vai ser parte disso. Não, porque as equipes também estão enxergando mais esse tipo de jogador. Só uma coisa, isso não é um problema, essa retomada para mim do Veiga. O que eu falo assim, é lógico que hoje 85, 90% das equipes marcam por zona. Dificilmente você vê um time jogando na marcação homem a homem, né? Seguindo. Raramente o Cuca gosta muito. Em alguns momentos, eu acho que acho isso interessante. Eu não descarto marcação homem a homem, não. Acho de muita inteligência. Por quê? Alguns jogadores, eles precisam estar acompanhados em praticamente 90% do jogo. Tem jogador que decide num passe, decide num chute. O jogador mais especial, ele não pode ficar à mercê de somente um bloco trabalhando muito bem firme para fechar os espaços dele. Você precisa miná-lo de alguma forma para que a engrenagem da equipe adversária se desmantele ou não funcione em boa parte do jogo.
Atletas como Arrascaeta, como Renato Augusto, o próprio Veiga ou Scarpa no Palmeiras, ou talvez um Dudu, enfim, um centroavante como um Pedro, já nesse exemplo, um Hulk. Esses caras precisam ser acompanhados de perto, porque são jogadores que decidem, aqui no Brasil ainda mais, em que essa peça ela faz muita diferença perante a um coletivo, devido ao nível do nosso futebol. Esse cara não pode ser mais taxado somente como mais um que o meu bloco vai cercar. O resto você mantém Sim, claro, mas um jogador você precisa ter um acompanhamento. Eu te entendo nesse sentido, mas eu acho que se o cara for inteligente, ele abre espaço, e se o treinador for inteligente, ele consegue utilizar essa marcação individual, um jogador como esse, para ganhar o jogo. Não sei quando foi, acho que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, lá em Minas, em que o Arana estava fazendo uma marcação individual em cima, acho que do Dudu. Eu acho que foi Palmeiras, Atlético e Palmeiras. Peço perdão. Desse ano ou do ano passado? Putz, eu não sei. Eu sei que fizeram uma inversão de jogo, assim, justamente nas costas do Arana. Por quê? Porque o Arana veio lá dentro da área junto com de novo, eu acho que foi Atlético Mineiro e Palmeiras. Não sei. Mas teve um jogo em que o Cuca gosta muito de fazer isso. Do ano passado, então, talvez, da semifinal? Eu não sei, eu acho que foi. Pode ser, eu não sei. Peço perdão, mas foi um jogo em que... Um exemplo, né? Então, o que o Cuca faz? O Cuca trabalha muito nisso, sobre os encaixes. O jogo do Cuca, no primeiro jogo, em relação a agora na Libertadores, o Cuca encontrou espaços aonde? Os espaços aonde? Atrás dos dois volantes, que também saíam para fazer a marcação, para procurar um encaixe. Porque o Abel também trabalha em encaixe de marcação, né? Então, quando saía, o Hulk vinha, nós falamos aqui, o Hulk tinha uma facilidade enorme para jogar, porque encontrava os espaços atrás. Aí o Keno vinha também o Zaratio, essas coisas. Quando você tem vários jogadores com uma qualidade excelente em relação à finalização, velocidade, você pode utilizar isso também. Você pode ser inteligente. E às vezes não parte nem do treinador, às vezes parte do jogador. Vou dar um exemplo, canso de dar esse exemplo aqui. Um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi jogando, chama Ricardinho, taticamente. Era impressionante, ele não era rápido. Ricardinho não era rápido, não tinha velocidade, só que ele fazia assim, a bola rodava. E taticamente ele se posicionava muito bem. Canso de dar esse exemplo aqui, vou dar de novo. Que é a audiência rotativa, né, da rádio. É despedida do Robinho, em Belém. No primeiro tempo ele falou assim: Zé, os caras estão me marcando individual, vamos trocar de posição, eu venho para jogar na sua e você sai para jogar na minha posição. Até brinquei com ele, falei: Ricardinho, eu não posso. No meio do jogo ele falou: por quê? Eu falei: porque eu vou fazer gol, vou sair te imitando, aí eu não posso fazer isso. Aí ele começou a rir e tal. No segundo tempo eles mantiveram essa marcação, e aí o Ricardinho falou: vamos trocar. Aí nós trocamos de posição. Ele veio para segundo volante e eu adiantei. E eu ficava sozinho e acabei fazendo gol. Entendeu? Tem muito disso. Tem muito daquilo que as pessoas trabalham dentro de campo, da inteligência do jogador. Só para terminar para o senhor, um jogador que era impossível você marcar homem. Zidane. O Zidane você não conseguia marcar homem, porque ele estava ali, ele estava lá. Vai marcar homem o Verón. O que o Scarpa fez? Não consegue. O Alan tenta encaixar no Scarpa nos jogos, e o Scarpa começa a balançar para confundir. Ele não tinha bola, então ele balançava, abriu espaço, balançava para o lado, tem muito abriu isso, o corredor para outro. Fazer isso dentro de campo. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a marcação individual, por exemplo, no esporte como o basquete, ela é possível e desejável, porque a quadra é pequena. Sim. A quadra é pequena. Eu não gosto de marcação individual no futebol. Não gosto. Para evitar exatamente isso que você falou. Porque o cara começa a se mexer, você vai lá, você abre espaço. Se você faz uma marcação como a Islândia, né? Foi a Islândia, né, que fez contra a Argentina? Sim, a Islândia... Ficou ali, ó. A gente não fez nada. Sim. Nada, ninguém conseguia jogar. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você mantém seus dois blocos compactados. Não tem espaço. Qual é a saída? Chuveirinho. Aí... você pode até perder um jogo assim. Se fosse treinador, eu jamais utilizaria marcação individual. Eu não utilizaria. Um jogador, às vezes vale você olhar um pouco. Mas a gente vai ter que seguir, hein, gente? Só dar um exemplo, que aí fui eu que fiz a merda no jogo, né? Desculpa, saiu. Desculpa. Na Alemanha se jogava muito na época que eu fui pra lá, em marcação individual. A Europa gosta muito. Eles têm muito isso, muito encaixe em determinadas situações. E eu, em 2 jogos, assim, um nós ganhamos, né? E o outro nós empatamos, eu acho, contra o Dortmund, em Dortmund. Eu tive que marcar o Andreas Müller.
Só que o cara era um raio, Então o que eu fazia? Eu segurava, antes de ele sair eu brecava, só que no segundo tempo ele entendeu o que eu fazia. E eu acho que eles devem ter combinado ali, então ele veio, é o gato, né, que a gente fala, ele veio para um lado assim, ó, saiu, mas ele deu um pique que eu não consegui. Quando eu vi, ele já estava lá, o cara meteu a bola para cima e dominou, pum, gol. Marcação individual, falha, porque todo mundo estava contando com a minha marcação. Sim. Né? E aí pega todo mundo de calça curta. Futebol, Nemeth Show, Leverkusen e Bayern de Munique em Leverkusen. Nós ganhamos esse jogo, inclusive, joguei bem esse jogo aí, mas fiz uma besteira. No primeiro tempo, marcação individual, o cara não pegou na bola. De novo, Mário Basler, que jogava no Bayern, ele combinaram, porque depois eu entendi. O Nemeth Show fez a mesma coisa, só que ao invés de ir pra frente, ele fazia pro lado e saía. Eu não via, porque era muita velocidade. E a bola para cima e os caras conseguiram fazer o gol. Então, assim, tem várias possibilidades de você mexer com toda a equipe, todo o sistema de jogo, porque eu tô te marcando, então todo mundo tá confiando que eu vou anular você. Você não vai pegar na bola. Se eu ganhar uma de você, Elias vai anular o Felipe. Pronto, uma bola que eu um movimento errado, uma bola um vacilo, já era. O time todo acaba sendo comprometido. Turma, é o seguinte, tem muita gente mandando mensagem, mas e o pênalti? Vocês não vão falar. Primeiro tem uma boa do Ronald, falando da história. Vocês falaram bem e tudo mais, mas se o Flamengo perdesse com o time titular, poderia abalar o moral. Foi estratégia do Dorival, eu assino embaixo, disse o Ronald. Valeu, Ronald, pela mensagem. É uma ideia. É uma ideia. Continua essa aura imbatível do time titular. Mas e o pênalti? Foi? Não foi? Vidal em Gomes. A galera tá aqui, vocês não vão falar. Vamos lá, levantando a mão. Alguém acha que foi pênalti? Não, foi só pra eu saber. Lógico que foi pênalti. Foi igual o pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça, no Ceará. Sim. Igualzinho. Foi igualzinho. É pênalti. Lógico que foi pênalti. Era a favor do Palmeiras era a favor do Ceará naquele jogo e hoje... Também acha, Pedrão? E a gente falou aqui que foi pênalti. É porque o que eu acho interessante, as pessoas estão... Eu acho que acabou tirando um pouco o debate da rota, porque o Gustavo Gomes, não reclama. Ele fala, vamos também parar um pouco. Vamos ouvir. Fala aí, Gustavo Gomes. Isso eu acho interessante. Não é que não tenha sido pênalti. O Gomes fala. Acho que eu queria disputar a bola, ia pular, mas senti o contato e fui. No jogador nunca afinquei nenhuma falta. Mas são decisões, né, do árbitro. Também valorizar um pouco também o trabalho do árbitro. Acho que ele foi bem. Mas a imagem está aí, né? São critérios do arbitragem, mas não aconteceu nada. Eu senti o contato, né? Mas normal, acho que eles também reclamaram aí, mas são coisas que acontecem no futebol e fica aí dentro do campo. E aí, turma? Eu acho que ele não quis subir o tom ou sair muito como, só falei disso, tô chorando, tô reclamando. Vocês estão vendo a imagem, eu senti o contato, eu fui achando. Ele sabe que foi pênalti, acho que foi pênalti. Claro. Só que ele não. Perdido, ele ia estar reclamando isso aí. Não transformou nisso no grande debate do jogo. Aí eu acho interessante. Porque tem muito mais coisas que falar do jogo. Mas ele fez isso porque o jogo acabou empatado. E se eles perdem esse jogo, todo mundo reclamando hoje. Teve um pênalti. Isso aí. E a vantagem se manteve, 9 pontos. O resultado foi ótimo pro Palmeiras. Sim. Seria excelente se tivesse vencido. Ele devia ter reclamado mais aí em campo, porque ele não reclama, hein, gente? Não dá pra falar, tem que reclamar mais. Tá dado o recado, todo mundo viu. O que faz você achar que foi pênalti, Facinca? Porque não tacou. Que tesão pra dar aquele pênalti ele teve. Não deu pênalti, Filipão. Não teve tesão porque não foi pênalti. O quê? Toma. O quê? Não foi, Filipão. Exatamente, não foi pênalti. Então, enfim, pra mim não há uma disputa de bola. Você fala muito, cara. Sim, mas exatamente. Eu quero ver, eu não tô vendo argumentos. Não houve uma disputa de bola. Houve um taco. Porque... Não, explica melhor. O que é o taco? Explica pro taco é quando... Pode ser quando tá mais heavy control the match. Você, exatamente, né, Joel? Também. Os caras estão inspirados. Eles estão fazendo o programa, a gente não consegue falar. Exato, é mais fácil colocar a mesa aqui. Muito bom, não. O Clebão tá voando hoje. O Kleber tá com a caixa de ferramenta aberta. Quando você desloca o seu adversário taticamente no futebol americano, certo? Pra você... Vocês vão ter que me engolir. Olha lá, o Clebão mandou outro recado pra você, senhor, mas você vai ter que engolir e ficar na sua. Então, agora rapidinho, só explicando, na minha visão, ele não disputa a bola. Ele tira o Gustavo Gomes. Ele não olha pra bola em nenhum momento. Ele olha pro Gomes, ele tira o Gomes. Ele vai com o antebraço no pescoço do Gomes. Foi falta. Assim como o Zé falou, do Gomes aquela vez o Ceará foi pênalti, como tantos outros pênaltis são dados em relação a isso. Então, se tivesse sido um choque dos dois no ar
e você tem um deslocamento, os dois estão brigando pelo mesmo espaço e você está preparado para esse tipo de Renato embate. explicou direitinho ontem no Sport Center. Outra coisa, o Vidal, ele se precipita porque se aquele lance vai para o Gomes, o Santos estava na bola. Aliás, que partida do Santos ontem. É gigantesco. O nome ajuda, né, meu? Goleiraço, né? O nome ajuda. Sim, também. Mas ele estava na bola. Então, assim, o Vidal, ele assume um risco de deslocar o Gomes naquele embate sul-americano de Chile e Paraguai, que estão sempre acostumados, eliminatórias, é um jogo sempre muito físico, há um lance em que o VAR moscou, dormiu no ponto. Dormiu completamente no ponto. Dormiu no ponto, não quis o problema naquela altura do jogo. E você tem a sua própria avaliação, né? Mas pra mim, eu acho que o comportamento do Gomes também ajudou o VAR. Não, escuta, nem os caras estão reclamando, não vamos colocar a mão nessa... O que é uma pena, né? Porque a gente fala que os caras reclamam demais. É um comportamento leal. Porque o Gomes não reclama, provavelmente o VAR falou assim, escuta, velho, não vou comprar essa briga não, os caras lá não estão fazendo nada, pra que nós vamos colocar a mão nessa cumbuca aí? De jeito nenhum. Mas é aquela coisa... Mas foi pênalti, lógico que foi. Se você para reclamar com uma finalização em curso, você podia até minar a sua chance de buscar uma virada, né? Mas o árbitro, antes desses pra você é pênalti? Não, pra mim foi pênalti. Mas o árbitro, porque o Vidal, ele larga a bola. Em momento algum ele procura a bola. Ele olha o Gustavo e vai direto Gomes, nele, ó. Ele foi tirar o cara. Ele foi tirar. Olha a bola. Ele foi tirar o adversário. É diferente de você estar ali juntos, entendeu? Aí você usa o braço ou você dá aquela subida no corpo pra tirar o jogador perder o time, né, da subida. Ali não, o Vidal nem olha a bola, ele vai direto no corpo do Gustavo. Entendeu? Então ali é pênalti. Mas assim, minutos antes, o árbitro não havia dado acho que umas 2 ou 3 faltas pro Flamengo no meio campo nesse mesmo lance, entendeu? Então não sei qual é o tipo de critério. Eu falo que a arbitragem brasileira é complicada, porque às vezes nesse jogo não é pênalti, não é falta, e no jogo seguinte o mesmo árbitro ele dá falta, sabe? Pra mim o Vidal é feio não visar a bola e isso dá cara de pênalti, porque o em contato eu sinceramente não acho que o Gomes cairia. O debate da semana que vem, mas o Vidal no Gomes não foi. Isso. Contra o meu time, vai contaminar. Aproveitar e mandar um abraço pro Nariz, meu irmão, está nos assistindo. Abração, Nariz. Beijo no coração, Nariz. E vale ressaltar o seguinte, temos a súmula, hein? Temos a súmula. Apesar dessa bizarrice que veremos agora, que foi a súmula, e esse lance do pênalti, mete a súmula aí, Marcelo. foi um absurdo, pelo menos o VAR não ter sido chamado. Dá uma olhada. De quem foi o gol? O gol do Palmeiras. Olha lá quem que marcou o gol do Palmeiras. No segundo tempo. E não foi alterado ainda, até o momento. A súmula consta gol do Scarpa. Não, é o seguinte, o gol, se a súmula tá marcando que é do Scarpa, vai pro Scarpa. A menos que haja uma correção. Você consegue fazer um ajuste. Sim, claro. Vai ter que ser. Só que esse ajuste, que segundo o Felipe tá falando aqui agora, não foi feito até agora. Até agora. É um absurdo. Mas enfim, apesar dessa bizarrice e do lance do VAR não ter sido chamado, foi uma boa arbitragem do Ramon Abate. Ele não comprometeu, ele não encheu o saco no jogo, no bom sentido. Foi um árbitro rigoroso, deixou a bola correr quando precisou. Não teve nenhuma intervenção. Eu só queria mencionar um lance, foi um lance que aconteceu no primeiro tempo, que aí é a história do jogador atrapalhando o jogo. Não é questão, aí não é nem fair play, entendeu? O Rafael Veiga, ele estava com a chuteira rasgada, ou enfim, alguma coisa aconteceu com a chuteira dele. Né? Ele foi trocar a chuteira. Para o Palmeiras não ficar em desvantagem, para trocar a chuteira, você tem que sair, você tem que esperar a autorização do árbitro. Ele vai até o goleiro do Palmeiras, o Everton, e fala assim: cai porque eu preciso trocar a chuteira. O Everton cai, como é o goleiro, os médicos têm que entrar, aí tem todo um teatro ali, joga água na cabeça dele e tal, spray aqui, spray ali. O Rafael Veiga sai, troca a chuteira e volta. O jogo ficou parado 1 minuto e 40. 1 minuto para nada. Nada, não aconteceu nada. Eles comeram 1 minuto e 40 do jogo pro Rafael Veiga ter que trocar a chuteira. Depois aconteceu um lance. E que o árbitro não acresceu depois. Normal, né? Não, ele não acresce mesmo. Aí aconteceu um lance do Pablo com o Everton. O Everton cai, não aconteceu nada. Deu pra ver ali. Ele ficou caído lá mais uns 2 minutos. Gente, é o Palmeiras. Por que o Palmeiras estava economizando esse tempo? O empate era bom? Claro que era. Mas o Palmeiras não precisa usar desses artifícios
para garantir o resultado, para que o jogador troque uma chuteira. Tá? Isso aí conspira contra o próprio futebol. Entendeu? Conspira contra o próprio futebol. Quer dizer, nessa brincadeira tivemos 3 a 4 minutos que foram subtraídos do jogo. E ninguém acresce. Não acresce mesmo. E a gente teve nesse jogo também uma imagem que viralizou, que é o torcedor do Flamengo agredido na arquibancada. O Pedro, aí a imagem, um torcedor do Flamengo com o uniforme do Flamengo. A informação é que aí é uma região, uma área do estádio da torcida organizada do Palmeiras. E aí? Tudo aí, eu tava conversando com o Sormani. Tudo errado, né? Camarim. Tudo aí foge da minha compreensão. Sim. Tudo foge da minha compreensão. A agressão, ela é injustificável, sob qualquer ponto de vista, porque nada vai justificar a agressão. Mas eu ainda não consegui, porque a gente não ouviu, né? Por que o rapaz foi parar ali, se era uma provocação, se era uma tentativa de desviar jogo. Eu não consegui ainda entender a cena. Agora, o que está muito claro que dá para falar é: nada justifica a agressão, nada justifica a abordagem, nada justifica como... E também muito daquela coisa, estou em bando, aqui é uma área que eu posso agir assim, porque analisou-se isso. E faz o que faz, porque tem a certeza que ali eu estou na razão, porque aqui é um território dominado, então vou dar uns tapas no cara, um catiripapo, não vai sair nada. Mas eu não consegui entender ainda, confesso, a dinâmica de como é que esse cara queria, o que ele se foi para prestigiar, eu não consegui entender ainda. Agora, a agressão, ela ainda existe, ela é inconcebível. Eu tô de acordo com você, Pedro. Eu só queria levantar eu queria perguntar se alguém tem informação ou não, porque assim, e tem que falar, porque nós vivemos nesse mundo, né? Infelizmente nós vivemos um mundo assim, em determinados momentos isso é ótimo, mas em outros acabam, né, dessa forma. Em relação a, não sei se foi alguma coisa, o cara tava lá e desafio de internet, entendeu? Porque tem muito isso, infelizmente. Viralizou um outro cara. Infelizmente tem. Por isso que eu falei, eu ainda não consegui entender. Eu não consegui entender ainda. Eu não estou passando a mão na cabeça, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando, porque no mundo de internet, quantas e quantas vezes nós vimos os caras no meio de torcida, eu tô aqui e tal. Então eu não sei se de fato, como o Pedro falou. Esse eu não sei, mas viralizou um outro torcedor na torcida do Palmeiras com uma fotinha assim. Como esse rapaz eu não entendi ainda. Entendeu? O que a gente vê, que é claro ali, é cristalino. Tem uma agressão. A agressão, isso é errado. Ela é condenável. Nada justifica. Agora o restante eu ainda não consigo entender como foi parar. O Facincani falou uma coisa importante. É o mesmo cara? Sim. Eu achei que não era. Tem um vídeo do cara, assim, ó, ironizando, assim, ó. Com a carteirinha do Flamengo. Mas esse é outro. Esse é outro, me parece que é outra pessoa. Me parece outra pessoa. Me parece outra pessoa. Era outra pessoa. Eu não sei, por isso que eu levantei, porque infelizmente o que a gente mais vê nessas... Não justifica agressão, não justifica nada, antes que as pessoas levem para o outro lado. Estou só falando que a internet, em determinadas ocasiões, provoca determinados comportamentos para justamente sou herói, sou isso, falar para os amigos, entendeu? E infelizmente acontece esse tipo de situação. Acho que assim, para que também, né, correr certos riscos por esse heroísmo que não vai levar a lugar. De novo, eu não sei se é isso. A gente está levantando aqui como o rapaz entrou lá e como que aconteceu. Tem um espaço destinado ao torcedor do Flamengo, tem um espaço em que até ontem, pelo que eu vi, não houve nenhum tipo de registro de confusão. A torcida do Flamengo ficou no canto dela, fez a festa dela com a propriedade devida, foi embora para casa. Conheço amigos, inclusive aqui, que trabalham conosco, que foram ao jogo, né, e que não tiveram nenhum problema. O Galindo não foi, não deixaram ele entrar. Né? Não, o Galindo não. O Galindo ele está barrado em todos os estádios do Brasil, né? Enfim. Depende. Se for você pode usar o Galindo a seu favor. O Botafogo. O adversário vai querer que ele vá. Até nisso, né? O Galindo ele está passando por um probleminha, mas enfim, em relação a isso, eu acho que cada um tem o seu espaço. Para que você ir num lugar para tentar desestabilizar ou provocar? Porém, contudo, entretanto, o principal a agressão não tem que justificar a agressão. Sormani, eu quero te fazer um desafio. Você comentou na semana passada a Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, o gol do Pedro não foi bicicleta? Para você? Não, foi puxeta. Foi puxeta? Naquele mesmo estádio, neste fim de semana, houve um gol importante. Então, foi um furacão. Exato. É ele.